Vamos começar nossa aula definindo texto. Segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, de Antônio Geraldo da Cunha, de 2010, a palavra texto veio do latim textum, que significa tecido. Observem que é radical de diversas outras palavras este campo semântico, como têxtil, que é o que se pode tecer, textura, que é o ato ou efeito de tecer, e obviamente de texto, que são palavras próprias de um autor. Portanto, vejam bem, qualquer comparação que se estabelecer entre um produtor textual e uma tecedeira faz sentido. Metaforicamente, poderíamos dizer que os fios de linhas que constituem a textura do tecido podem ser comparados às orações, que constituem os parágrafos, que por sua vez constituem a textura do texto. Mas, numa definição linguística, podemos entender texto como a unidade básica da linguagem em uso. Como a linguagem pode se manifestar em suas formas verbais e não verbais, podemos entender então que existem textos verbais e não verbais. Nesta videoaula, daremos prioridade aos textos verbais, ou seja, aqueles produzidos pela linguagem em sua manifestação verbal, seja ela escrita ou falada. Bom, como havíamos dito, texto é a unidade básica da linguagem em uso, mas para que esta linguagem seja reconhecida enquanto um texto, é preciso apresentar alguns elementos. A esses elementos damos o nome de fatores de textualidade. E é sobre esses fatores de textualidade que falaremos brevemente agora. Primeiramente, é preciso entender que o texto não é um amontoado de frases e orações. Isso nos leva a entender que o texto, para ser aceito como um texto, precisa ter uma coerência que nos leva a construir um sentido. É bom reforçar que a coerência é um fator de textualidade que exige a participação do emissor e do receptor, porque muitas vezes o sentido do texto não está nos seus elementos explícitos, mas nas inferências e nas pressuposições que precisam ser formuladas pelo receptor. O segundo elemento de textualidade é a coesão, que nada mais é que a manifestação linguística da coerência, ou seja, como os conceitos são construídos na superfície do texto. Esse procedimento pode se dar por meio de recursos gramaticais e lexicais. No primeiro caso, trata-se do uso adequado dos pronomes anafóricos e catafóricos, das preposições, das conjunções, das concordâncias verbais e nominais, dentre outros. No âmbito lexical, pelos mecanismos de paráfrases baseados no vocabulário, por meio dos processos de sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia, dentre outros. Gravem bem essa imagem, pois ela ilustra didaticamente os processos de coesão e coerência. Enquanto a coesão se dá no plano horizontal, a coerência se constrói no plano vertical. É no amarrado adequado de uma oração a outra que se constrói um parágrafo. E é no amarrado de um parágrafo a outro que se constrói o sentido do texto. A esses dois fatores já apresentados, coesão e coerência, se acrescentam outros 5 fatores pragmáticos. Vejamos cada um deles. Primeiramente, vamos entender que todo mundo que se propõe a produzir um texto coeso e coerente o faz com alguma intenção. Pode ser diversa: informar, convencer, elogiar, magoar, apoiar, repudiar, etc. Essa intencionalidade é o primeiro fator pragmático. Portanto, antes de produzir um texto, é preciso ter clareza de por que você está produzindo esse texto. Quais são seus objetivos? Quais são suas finalidades? O segundo fator pragmático é a aceitabilidade. E diz respeito à expectativa do receptor de que o conjunto de ocorrências a ele apresentado seja de fato um texto coeso, coerente e que lhe traga alguma contribuição relevante. A aceitabilidade, então, é um fator que resulta de uma espécie de negociação entre o emissor e o receptor quanto ao produto apresentado. Então fiquem alerta. Um texto que não se encaixe no princípio da aceitabilidade obviamente será rejeitado, a não ser que essa fuga tenha sido intencional. O terceiro fator pragmático que apresentaremos é o da situacionalidade.
e diz respeito à pertinência do texto em conformidade com o contexto em que está inserido. É um fator muito importante a ser considerado, pois é fato que o contexto contribui muito para a construção de sentido do texto. Para entender esse fator, vejamos, por exemplo, as placas de trânsito. Boa parte delas só faz sentido em virtude do contexto em que está inserida. Se for deslocada do contexto, perde significação. Verbalmente falando, por exemplo, se eu digo "que sono", se isso for dito durante uma aula, pode denotar tédio. Se for dita ao fim do dia, pode denotar cansaço. Se for dito ao amanhecer, pode denotar noite mal dormida. Enfim. Então não se esqueçam que o contexto é um elemento decisivo na construção de sentido de um texto. O quarto fator pragmático que apresentaremos é o da informatividade. E como o próprio nome já diz, refere-se às informações apresentadas no texto que podem despertar ou não o interesse do receptor. Um texto pode trazer informações previsíveis, que faz com que o seu grau de informatividade seja baixo, como também pode trazer informações completamente desconhecidas pelo receptor, que leva seu grau de informatividade a um nível muito alto. A informatividade é sem dúvida um fator de textualidade que precisa ser muito bem dosado, pois tanto o nível alto de informação quanto o nível baixo podem conduzir o receptor ao desinteresse. Sem dúvida, o mais adequado é manter o nível mediano de informatividade, trazendo informações novas e mesclando com informações já conhecidas por parte do receptor. O quinto fator pragmático que apresentaremos é o da intertextualidade, e diz respeito à relação de um texto com outros textos, mostrando que a construção de sentido de um texto depende do conhecimento prévio de outros textos, que funcionam como uma espécie de contexto. Por exemplo, o texto bíblico dos 10 Mandamentos, que está presente no texto de novela, de música. Os 10 mandamentos do amor, para conquistar uma mulher tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Vou falar agora, vê se não bate biela. Os 10 mandamentos que tem dentro da favela. Dentre outros. Esse diálogo de um texto com outros textos que caracteriza o fator pragmático da intertextualidade. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula do nosso canal linguístico. Para concluir, reafirmamos que texto é a unidade da linguagem em uso e que se constrói por meio do aspecto formal da coesão, pelo aspecto semântico da coerência e pelos fatores pragmáticos da intencionalidade, informatividade, aceitabilidade, situacionalidade e intertextualidade. Espero que a aula tenha sido útil, né? Muito se discute sobre a fórmula mágica que nos ajudaria, nos ensinaria a redigir um bom texto. Em primeiro lugar, é importante ter em mente que isso não aparecerá nesta videoaula. Não a inventei, e em segundo lugar, que não há pessoa que possua essa tão desejada fórmula. Entretanto, é preciso reafirmar a convicção de que, tornando-nos leitores atentos de bons textos, assumindo uma postura crítica diante dos textos que se apresentam no nosso cotidiano e, sobretudo, dominando alguns recursos linguísticos básicos, é possível, ao longo do tempo e da prática contínua, aprimorar nossos próprios textos. Já vimos anteriormente que não há fórmulas mágicas para se fazer uma boa redação. O que trará possibilidades de um bom texto é o exercício contínuo aliado à prática da leitura de bons autores. Nesta videoaula, veremos alguns elementos, algumas qualidades que você deve observar na produção de seu texto. São elas: a concisão, a correção, a clareza e a elegância. Ser conciso significa não abusar das palavras para exprimir uma ideia. Deve-se ir direto ao assunto, não ficar enrolando, o famoso enchendo linguiça. Ser conciso não significa escrever pouco, mas evitar redundâncias e cortar o excesso sem comprometer a eficácia da comunicação. Significa, enfim, eliminar tudo aquilo que é desnecessário, deixando o seu texto enxuto.
Conhecer as normas que regem o uso da língua é fundamental para a produção de um texto correto. Evidentemente, a maioria das pessoas não conhece todas as regras gramaticais. Por isso, em caso de dúvidas, não hesite em consultar uma boa gramática. Desvios de linguagem que mais aparecem em redações são frutos do desconhecimento de alguma dessas regras. Os desvios mais comuns se dão em relação principalmente à grafia, à flexão das palavras, à concordância, à regência e à colocação dos pronomes. Vamos elencar uma a uma a partir de agora. Tome cuidado com a grafia de palavras que não conheça. Se não tiver certeza sobre a aplicação dessa palavra, substitua a palavra cuja grafia não conheça por outra conhecida. Lembre-se, a língua portuguesa é muito rica em sinônimos e você pode abusar deles. Cuidado com a formação do plural de algumas palavras, sobretudo as compostas, como primeiro-ministro, abaixo-assinado, luso-brasileiro. Lembre-se de que o verbo sempre concordará com o sujeito e os nomes devem estar concordando entre si. Fique atento à regência de verbos e nomes, sobretudo aqueles que exigem a preposição a fim de não cometer erro no emprego do acento que indica a crase. Observe a colocação dos pronomes oblíquos átonos: me, te, se, nos, vos, lhe, lhes, o, a, os, as. Apesar de, na linguagem coloquial, ser comum iniciar as frases com os pronomes oblíquos átonos, na linguagem formal, devemos evitar esse tipo de construção. A clareza consiste na manifestação da ideia da forma que possa ser rapidamente compreendida pelo leitor. Ser claro é ser coerente, não se contradizer, não confundir o leitor. E você sabe quais são os inimigos da clareza? Principalmente a desobediência às normas da língua, os períodos longos, o vocabulário rebuscado, a imprecisão vocabular. A elegância consiste em tornar a leitura do texto agradável ao leitor. Ela é conseguida quando se observam as qualidades que apontamos anteriormente e também quando o conteúdo do seu texto é desenvolvido de modo original, criativo. Lembre-se de que a elegância deve começar pela própria estética do texto, que deve apresentar-se limpo, sem borrões ou rasuras e com a letra legível. Vamos ver esses detalhes sobre esses elementos e outros muito importantes para a construção do seu texto na sala online. Não se esqueça, participe das discussões nos fóruns de discussão. E bons estudos!